Boa noite a todos. Boa noite. Então vamos continuar com nossos estudos do Gênesis de Moisés à luz da doutrina espírita. Vamos então ler uma mensagem para nos harmonizar. Você já reparou que é um herói? O trabalho diário, as conduções difíceis, a luta constante, tudo isso forma de você um herói. Então não desanime, porque os heróis superam as dificuldades com alegria. Jamais se irrite. Olhe para todos com bons olhos, procurando distribuir a coragem e a alegria que habitam em você. Você é um herói, comporte-se como um herói. Vamos elevar o pensamento a Deus nesse momento e rogando a Ele que possa, com a sua permissão, nos auxiliar, nos emanar os seus bálsamos, através dos emissários divinos, nosso Pai Francisco, que Ele possa distribuir essas bênçãos a todos os familiares e amigos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que possamos ser inspirados, Senhor, intuídos na noite de hoje, aos estudos que vamos então aprender das Escrituras Sagradas, que possam ser úteis às nossas vidas e que nos inspire para que a gente tenha êxito, tenha um bom estudo, abençoe e ilumine este ambiente, nos protegendo, não só aqui dentro, que possa se externar ao bairro, aos vizinhos, a todos que irão acompanhar os estudos conosco. E assim, Senhor, então damos início aos nossos estudos da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então, a gente parou no capítulo 9, a gente deu um pulo. Do 9 aqui também não tem muita coisa, que ali é a sequência do dilúvio, né? Aqui no caso 9, diz assim aqui no livro do Bereshit, do Severino Celestino, ele diz: o dilúvio terminara, o universo fora banido da face da terra. Restaram então Noé e seus acompanhantes. Com muita água o mundo foi purificado. Deus promete não mais repetir o dilúvio. O primeiro mundo, antes de Noé, do dilúvio, era constituído de uma só família. Na sequência, o novo mundo seria formado dos descendentes de Noé. O livro de Sanhedrin afirma que não é para o homem se orgulhar perante o seu irmão, dizendo: meu pai é melhor que o seu, pois todos temos a mesma origem. Este novo mundo se inicia com uma bênção, como ocorreu com o primeiro. Veja no Gênesis, no capítulo 1, do versículo 28 a 30. A importância deste versículo reside na renovação da aliança de Deus com Noé. Deus abençoou e deu ao homem controle absoluto sobre os animais. Nesta renovação de aliança, Deus demonstrou também que a destruição do homem não seria repetida. Então aqui é uma introdução, né, que vai ser, fala sobre esse capítulo 9. Então aqui fala que o dilúvio então acabou, terminou o dilúvio. E aqui começa então a descendência de Noé, né, que dá continuidade. Aqui no versículo 1 diz: e abençoou Deus Noé e seus filhos. Ele disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Então essa aqui tem referência lá na Gênesis, no capítulo 1, no versículo 22 e no 28. Então aqui seria aquela região ali, no caso aconteceu esse dilúvio, então ia ser novamente, ia ter que se frutificar, né, se multiplicar ali naquela região, né, enchendo a terra novamente. No 2: e vosso medo e vosso pavor estarão sobre toda a fera da terra, sobre toda a ave dos céus e em tudo que se move na terra, e em todos os peixes do mar, em vossas mãos foram entregues. No verso 3: todo réptil que é vivo
a vós servirá de alimento, como toda erva verde, tudo vos dei. Então aqui Deus autoriza o homem a comer carne de animal, que até então era proibido. Antes era proibido, né? Agora já... Então Deus coloca algumas restrições com relação à alimentação, ou seja, não se pode comer carne de animal vivo com sangue. Isto é considerado tortura. Depois ele explica como sacrificar o animal para poder servir-se dele como alimento. É proibido comer carne com sangue. Existe um cuidado todo especial no sacrifício de animais, para que sua carne se torne apropriada, kosher para o alimento. No sacrifício, deve ter-se o cuidado de não torturar o animal, ou seja, matá-lo de forma rápida e higiênica, com facas afiadas e sem serra ou dentes. O sangue é o condutor de vida para os órgãos humanos. É também transportador de doenças e dos resíduos dos órgãos para fora do corpo. Chamamos a atenção aqui para o fato de que muitas informações podem ser obtidas através do exame de sangue. Sim, tudo que tem no corpo passa pelo sangue, né? Então ele já passa algumas recomendações para não ter uma brutalidade com os animais, né? Ele tem até uma regra ali para, né, para não poder se contaminar, né, com sangue. E matar o animal também, não matar por prazer, como hoje em dia muitos fazem, né? Esporte. Matam por matar, mas não pensam assim que é um ser vivo, né? Que deve ter todo cuidado com ele. E se caso tiver que precisar sacrificá-lo, né? Que seja uma morte, como diz aqui, uma morte errada, e tenha respeito por ele, né? Que a gente vê assim, até os próprios índios. Eu vi assim bastante filme de índios assim, que tinha os índios bons e os maus, né? Até isso Até tinha. nos índios. E os bons, eles quando eles caçavam, eles faziam tipo eles oravam, né? Faziam um ritual, daí depois iam para caça. E aí depois que matavam a morte rápida, geralmente era com arco e flecha, assim, algum tipo de arma assim primitiva, né? Mas eles davam um tiro certeiro. E aí depois eles oravam ali, abençoavam o animal todo, né? Porque ele era uma necessidade que eles tinham, né? Daquele animal. Aí tem algum comentário? As coisas que tu falou. O sangue era símbolo da vida e no homem particularmente não tinha de ser tratado de modo leviano. No 4, então não comerás a carne com sua alma, isto é, seu sangue. Então não se pode matar o homem e tirar sua alma, porque o seu espírito diferencia dos animais. Os hebreus não conheciam a circulação sanguínea, mas haviam observado que a alma da carne está no sangue. Por isso a proibição de comer o sangue com a carne. Viu só que interessante? Então os hebreus eles não conheciam essa circulação sanguínea, como é que funcionava. Mas haviam observado que a alma da carne, ou seja, o espírito, estava no sangue, olha só. Então por isso eles proibiam de comer o sangue com a carne, porque para eles era sagrado, né? Isso se refletiu no papel que o sangue passou a desempenhar nas liturgias ou cerimônias sacrificiais. Daí a proibição de verter o sangue humano ou animal e a consequente responsabilidade criminal de quem o pratica. A proteção da vida humana deve ser absoluta. Respeitar, né? A vida aqui fala isso se refletir no papel que o sangue passou a desempenhar nas liturgias, cerimônias sacrificiais. Ó. E hoje a gente vê ainda, tem muitas assim religiões que ainda, né, sacrificam animais, usam sangue dos animais ainda, né? A gente vê que tem, né? E largam normalmente das encruzilhadas os animais mortos, né? Eu acho que a pessoa tem que ter assim, a gente deve respeitar as religiões, mas sempre deve ter um bom senso, né?
respeitar, porque até aquele, a gente vê, às vezes passa na esquina, fica aquele monte de coisa ali, né? Aquilo ali com certeza vai vir a chuva, aquilo ali vai entrar para os bueiros, alguma coisa vai acontecer, né? O certo é passar, não sei, respeitar, sabe? Esse ritual que eles fazem, no caso, essas religiões, mas alguém ficar de responsável depois de passou o efeito de alguns dias, não sei como é que funciona esse ritual deles, né? São malignos, né? E então a gente vê que ainda hoje, no século XXI, ainda existe isso, né? Ainda existe sacrifício de animais. Que lá bem antigamente, antes do Cristo, até eles faziam sacrifício até de pessoas, né? De seres humanos. E hoje ainda se ouviu, eu ouvi falar, né? Teve uns casos aí até que deu notícia, né? De criança que sumiram, que eles suspeitavam de rituais de magia negra, né? Que pegaram essas crianças e mataram, né? Tá? Imagina, então, ou seja, casos ainda isolados ainda tem por aí, né? Ou pelo mundo, aqueles lugares mais primitivos, lá na África, sei lá onde até existe até o canibalismo, tem tribos até canibais ainda, né? Que se nutrem da própria carne de seres humanos ainda. É verdade. Eu tô achando que diminuiu bastante esses trabalhos, essas coisas nas encruzilhadas aí. É? Eu acho que diminuiu bastante. A gente não. Olha, dificilmente tu vê assim na rua, né? Acho que eles estão colocando mais em lugar que não passa muita gente. O ideal seria colocar em lugares, de repente eles mesmos, as religiões orientais, não coloque mais nas ruas, porque eles já teve uma. Eles queriam, né, colocar uma lei para aprovar da proibição de colocar esses tipos de rituais assim nas ruas, né? E aí não conseguiram aprovação, mas então acho que eles têm que ter assim um bom senso para daqui a um pouco vai continuar, daqui a pouco vai chegar um ponto que eles vão cortar de vez, né? Aí quem eles vê alguma coisa pode, ou souber que, eu sei que alguém pode denunciar, né? Aí pode ser multado e aí vai... Principalmente com bicho, coisa assim, eu nunca mais vi na rua. Eu vi há pouco tempo eu vi ainda. Assim, tava a galinha morta ali, tinha milho, um monte de coisa ali ainda. Aqui por onde eu passo, pelo menos, que aqui eu sei que tem casa assim de religião, né? Eu acho que eles estão fazendo as coisas... Aqui na esquina, aqui sempre eles colocavam. Pois é, faz tempo que não Olha tem. só que interessante, porque aí depois parece que aqui agora é casa espírita, daí a gente sabe daquela proteção que tem na volta, né? Tem, sei lá, tem uma quantidade de metros aí, não é só... Né? Então eles circundam a casa espírita ali, e talvez aqueles espíritos ali inferiores não conseguem talvez o acesso também, né? Então eles não conseguiram, mas colocar que era bem na esquininha ali aqui da casa espírita, né? É justamente ali que eu tô falando mesmo, que eu passo sempre, né, pra levar o Bruno na escola, sempre tinha uma coisa ou outra, agora não tem mais. E no 5 diz assim, pode ler o 5 pra nós aí, por favor. A minha é diferente, né? Ou tu pode ler com essa aqui se tu preferir, que a letra é maior. Essa aqui é mais legal. Cadê agora? O 9, né? Bem certinho. É o 5, eu já deixei marcado aí. 5. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo o animal, e requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Aqui tá bem diferente, olha só a tradução do hebraico, né? Aí essa tradução é do grego. Aqui diz, pedirei o sangue e as almas de todo animal, e da mão do homem que mata seu irmão. Pedirei o espírito do homem. Olha só que diferença. E essa tradução, a gente pode ver que ela é uma tradução que parece que tu entende melhor, né? Aqui enrolou. Essa aí ela já é mais... Eu não entendi nada, requererei. E aqui diz o sangue é identificado com o espírito.
né, que a gente comentou que os hebraicos, os hebreus ali, eles reconheciam o sangue como o espírito, né? E então, o Nefesh pertence a Deus. Repete-se aqui o não matarás, ó, do versículo anterior. A vida, a alma ou espírito pertencem a Deus. Então aqui uma lei divina, né? Não matarás, que foi colocada lá nos 10 mandamentos depois, né? Nós vamos ver lá no Êxodo. Então uma das leis, respeitar a vida, né? E hoje agora também nós estamos, né, falar em vida, estamos ainda no Setembro Amarelo, né? Vamos ter agora sexta-feira, amanhã vamos ter mais uma palestra com a Nair, que vai trazer mais informações sobre o suicídio, né? Fechando o Setembro Amarelo amanhã. Esse mês a gente falou bastante sobre isso, que é importante, né? E aqui falamos, né? Então, respeitando essa lei do divina, não matarás. Ou seja, não matarás, então seria, ele não deu restrições, né? Ele não diz, não matar, não vai matar teu irmão, mas não matarás. Então não pode nem a gente querer se matar, né? Se auto-aniquilar o corpo. A proibição é respeitar a vida, viu? Nós estamos no Setembro Amarelo, exatamente, valorizar a vida, né? Então o correto mesmo é não matar nada. E hoje a gente vê que muitos ainda têm aquelas carnificinas ali dos matadouros ainda, né, também, né? Que a gente às vezes inconscientemente a gente gosta de comer aquela carninha, muitos comem, mas não tem aquela consciência que aquele animal sofreu, né? Ficou lá com um monte, foram, né, sofrer horrores lá, né, naqueles ambientes lá. E então tem muitos desses matadouros aí que é uma indústria, né? Que ganha muito dinheiro com isso, né? É uma matança de seres humanos que são irmãos, né? E a gente tem que começar, querendo ou não, se conscientizar um pouco disso, né? Mesmo que ainda, né, a minha esposa, se estivesse aqui, ela já ia, né, já saltar aqui na mesa, porque agora ela é totalmente, ela é contra, porque agora ela não come carne, né? Então ela volta e meia, ela tá sempre, né, querendo, né, tá sempre querendo falar para mim, né, mostrando vídeo, coisa. Até o irmão Rafael, aquele que fez o trabalho do Francisco com a gente, aqui lá do Rio, ele tem, né, um grupo que é os vegetarianos espíritas, né? E aí ela até estava assistindo uma palestra e me mostrando, olha aqui, mostrando as obras, tudo, não deve comer os animais, né? Então a gente tem que... É complicado, né? Eu acho que cada um é que sabe ainda, né? De si, né? Se consegue abolir a carne ou ainda não, né? Eu como um pouco, mas ainda como. Não é todo dia, né? Até porque não tem dinheiro para comer todo dia. Pois é. Se tivesse, talvez comesse mais, né? Pois é. Mas aí como não tem... daí já aí a gente já come menos sem querer, querendo. Daí já começa de repente a ficar mais fácil, fazer um esforço, vamos começar a diminuir aos poucos, né? Então a gente deve ter essa consciência, porque no mundo de regeneração, aqueles que passarem o mundo de regeneração, já não vai ter mais esse tipo de coisa, né? Essa matança, os matadouros, essas coisas vão ser pessoas mais conscientes, a maioria, né? Vai ser uma pequena minoria que vai ser ainda do mal ainda, né? Mas é uma minoria. Mas já não vai ter, como é a maioria está voltada a uma humanidade mais consciente, já não vai ter essas coisas, né? Da próprio alimento, já não vai se alimentar de carne também, né? Vai ser uma alimentação mais leve, o corpo vai ser um corpo mais leve um pouco. Então já vai começar a fazer essa mudança. Então vamos ler para nós os 6, que essa aí é a tradução do João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Aqui o Severino comenta que isso aí, ele fala a respeito para nós aqui, espíritos, a lei de causa e efeito, né? Mas aquele que derramar o sangue do homem terá também seu sangue derramado. Ou lá na época de Moisés, o olho por olho e dente por dente também, que tinha a lei de Talião, né?
Para nós já a lei de talião já era uma coisa muito forte, porque aquele que matava, daí tinha direito de matar, né? Então, já com Cristo, com a doutrina espírita, já é lei de causa e efeito, né? Então a gente deve evitar essas coisas, porque o próprio Cristo falou várias vezes sobre essa lei de causa e efeito, né? Quando ele disse a Pedro, que o Pedro, quando os soldados vieram buscar Jesus, né? Que Judas beijou e aí entregaram Jesus. Aí o Pedro não aceitou, daí eles embainhou a espada e decepou a orelha do soldado Malco, né? Chamado Malco. E aí Jesus imediatamente disse: Pedro, embainhas tua espada, porque quem feres com a espada será ferido. Então ali ele está se referindo à lei de causa e efeito, né? Ou seja, aquele mal que ele está prejudicando, na verdade, não quer dizer, tá, ele cortou a orelha do outro, ele vai perder a outra orelha na outra vida, né? Então muitos acham que isso é assim que funciona a lei de causa e efeito, né? A gente já comentou sobre isso, mas não é uma coisa... Seria mais ou menos parecido com a lei de Talião, daí causa e efeito, né? Só que daí numa outra vida, ou nessa vida, pode perder uma orelha, por exemplo. Comentários tem. Então a gente vê que Jesus comenta no sentido assim que ele vai aquele que fere, ele vai sofrer essas consequências. Se não for nessa vida, vai ser na próxima vida ou numa outra. Ele vai ter que... Ficou aquele ceitil ali, aquele débito ali na consciência dele, né? Que ele feriu alguém, né? Então é nesse sentido. Ele diz aqui, ó, semeadura e colheita, né? Se a gente plantar o bem, nós vamos colher o quê, né? O bem. Agora vai plantar coisas erradas, o mal. No caso, o olho por olho, dente por dente, no caso, não é a mesma coisa. Porque daí tu vai estar cometendo um crime, tu vai estar te endividando ali com uma coisa que... É. Não é? Sim. Não faz sentido. Sim. Porque daí tu vai estar revidando, né? Que o Cristo diz, dá a outra face. Não vai revidar, pagar com a mesma moeda, né? Dá a outra face, né? Daí fica aquele círculo, daí depois o outro vai se vingar dele, ele se vinga do outro e fica só naquilo. Então aqui não matarás, a proibição de aniquilar a vida humana. Ao ser criado, Adão não foi orientado sobre o não matar. Então Caim, seu filho, matou seu irmão Abel, né? Isso aqui é tudo símbolos que a gente já viu, né? E negou até a última responsabilidade ao dizer não sabia, e foi julgado e punido. Depois veio a geração do tempo de Noé, que foi aniquilada por seus feitos. O dilúvio, né? O capítulo 9 inicia com a bênção para a única família que sobrou do dilúvio. Logo após temos nos versículos 5 e 6 a proibição de não matar e se estabeleceu a punição para aquele que fosse julgado da morte de outro ser humano. Agora ela dá boa noite ali, a Dulce. Diz que tem comentário. Ela colocou ali, o Rafael diz até que carne é comida de rico, porque é caro. Pois é. E nem eu disse, né? Não como mais carne porque não tem como estar comprando. E daí muitas vezes, às vezes, mas aquele que não come carne, ele vai ter que suprir também aquelas vitaminas, porque a grande dificuldade dela é de suprir essas vitaminas que a carne, a gente precisa de algumas vitaminas ali, né? O B12, né? E às vezes o organismo pode ter uma dificuldade, né? E aí tem que suprir com alguma outra coisa que não seja a carne. E a gente sabe que essas alimentações de vegetariano tem muitas coisas que são caras também, né? E às vezes mais caro do que tu comprar uma carne. Às vezes pode se tornar mais caro. Claro, se a pessoa, por exemplo, conseguir comer mais assim, legumes, né, hortaliças, né, vegetais... Pelo menos diminuir, né? Que daí na próxima já não vai sentir tanta falta. Isso mesmo, diminuindo já, né? Então pode ler para nós ali o 7, o 8, o 9. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu
Eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós. Vossa descendência. Então aqui fala sobre a aliança de Deus com o homem, é estabelecida para sempre. Então através das sementes ali, né, da descendência. E no 10, pode ler o 10 para nós. Não sei se tu tem algum comentário. Uma frase só. E com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses e de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo animal da terra. Então aqui diz tanto para os homens como para os animais, né, que se refere com toda a alma viva que está convosco, com a ave, com o animal, com toda a fera terrestre, de todos os que saíram da arca, por todas as feras da terra. Então serve tanto para homens quanto para animais. Aí pode ler para nós ali o 11, o 12 e o 13. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Então aqui diz uma aliança, é um acordo formal entre duas partes. A principal característica de uma aliança são as condições que podem incluir exigências para ambas as partes. Aí ver no Êxodo 20, os 10 mandamentos. Nesta aliança, Deus estipula condições a si mesmo, em vez de impô-las a Noé e sua família. Ao contrário da aliança posterior, feita com Abraão, e de todas as outras alianças que se desenvolveram depois de Abraão. Esta aliança não implica uma nova eleição ou uma nova fase da revelação, diferentemente do que aconteceu no Êxodo 20. Esta aliança inclui todos os seres vivos, não apenas os hebreus. Né? Então é uma aliança para com todos os homens. Né? E ali pode ler para nós o 14, do 14 até o 21. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, e Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Estes 3 foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Noé planta uma vinha. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha. E bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. Então aqui diz o Midrash, aproveita o fato da embriaguez de Noé para advertir os homens das consequências do alcoolismo. Quando Noé plantou a vinha, Satã, o mal, o opositor do bem, quis associar-se a este trabalho e Noé assentiu.
O astuto representante do mal trouxe um cordeiro, um leão, um porco e um macaco. Imolou-os e regou com o seu sangue a terra da planta. Então aqui está falando, né, que esse aqui é a embriaguez, ó. Então aqui no Midrash lá, que é um livro judeu, que eles falam, então falam sobre as consequências do alcoolismo, né? Que muitos enfrentam também esse vício terrível, né? De destruir as famílias, né? E com certeza isso aqui já diz aqui, ó, que isso aqui foi uma infusão. O caráter dos animais sacrificados não tardou a manifestar-se em Noé e em seus descendentes, depois de ingerir a bebida. Bebendo um copo, o homem é manso como um cordeiro. No segundo copo, cresce forte como um leão, declarando que não há igual a ele no mundo. Após o terceiro copo, deita-se com os porcos, com o porco, e continuando a beber. Não tarda a praticar insanidade e momices como o macaco. Olha só que interessante, né? Que ali ele fala, né, que ele leva lá o astuto representante do mal, ele trouxe um cordeiro, então que representa o primeiro copo, então toma o primeiro copo, o cordeiro representa a mansidão, né? Ele fica manso, né, um copo. Isso não quer dizer que nós devemos tomar um copo, né? Isso é importante ressaltar, daqui a pouco as pessoas vão achar, não, mas o Ederson lá nos estudos disse que podia tomar um copo, não estou dizendo que pode nada, né? Não estou dizendo que pode ou não pode. Na verdade, Paulo diz tudo é lícito, mas nem tudo nos convém, né? A gente já sabe dos perigos do álcool, então eu não vou tomar nada, né? Agora as pessoas, todo mundo tem um livre-arbítrio, se querem tomar um copo, 2 copos, daí o problema fica na conta de cada um, né? Mas é importante ressaltar essa parte, para não achar, não, mas ele disse que um copo podia, não disse nada, né? Aqui é um estudo que está dizendo que um copo representando o cordeiro que ele trouxe, aí fica manso, como um cordeiro. No segundo copo ali, ó, tem o leão que ele trouxe, aí cresce forte como o leão no segundo copo, né? E assim a gente vê, né, que as pessoas daí às vezes vai tomar uma mesmo, tomar 2 e ela vai ficando cada vez mais, né? Até chegar o macaco, né, de fazer macaquices mesmo, né, por causa do alcoolismo, é bem isso, né? É interessante isso. Aqui tem um pouco de comentário sobre isso. Noé pode ter sido inocente, não conhecendo o efeito que a fermentação causa no suco de uva, nem o efeito que o vinho fermentado exerce no cérebro humano. Isso não impediu que a vergonha entrasse no círculo familiar. Perdendo os sentidos, Noé tirou a roupa e se deitou nu. A nudez era detestada pelos primitivos povos semíticos, sobretudo pelos hebreus, que a associavam com a libertinagem sexual. O que ele fala ali do vinho ali que tu disse? Não conhecendo o efeito que a fermentação causa no suco de uva, nem o efeito que o vinho fermentado exerce no cérebro humano. Ele não tinha essa noção. Ah, tá. Então a gente vê que na verdade é esse processo da fermentação que vai gerar um vinho alcoólico, né? Seria um suco de uva, mas aí é feito essa fermentação que ele vai ser nocivo no caso, né? Vai causar danos, ó. Interessante. Porque muitos se questionam a respeito dessa questão do vinho, né? Que aqui a gente já está comentando agora que aconteceu com Noé, que é o primeiro caso de beber vinho, né, nas escrituras sagradas, que depois nós vamos ver em outros casos, né? Mas que nem Jesus lá nas bodas de Canaã, né? Que muitos falam lá, mas que tipo de vinho era esse, né? Vinho para a festa, mas realmente é um vinho que realmente o nome é vinho porque ele já passa por um processo, ele é fermentado para se tornar um vinho alcoólico, né? Porque muitos se questionam, tá, mas o vinho de Jesus, ele tem álcool? Quer dizer, se é vinho que é, então seria o nome correto, seria suco de uva, para não ter esse álcool, né?
Sim. Porque o vinho, a gente sabe que ele tem álcool. É. Então é esse processo, como diz ali, da fermentação que causa essa... Né? A pessoa começa a ficar assim, começa a alterar, né? O seu humor, aquilo vai para o cérebro, causa um efeito no cérebro, né? E então, vamos ver onde é que a gente parou aqui. No 20, né? Não, tu leu até o 22, né? Não, até o 21, não foi? É, É, 20. até o 21. Agora tu leu o 22, por favor. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. É, aí tá meio complicada essa tradução, né? E É. aqui diz, aqui fala, aqui aí é Cã, né? É com K? Não com C mesmo. C, aqui é com H. C-A-N. Seria aqui Ram, não sei se a pronúncia seria Ram, é com H. No nosso português seria An, né? Com H. Mas pode ser Ram. E aqui, esse Cã aí que diz ainda essa tradução, ou Ram, não sei. O pai de Canaã viu a nudez de seu pai e disse a seus 2 irmãos que estavam lá fora. E então aqui ele diz o seguinte: até aquele momento não havia proibição com relação à nudez dos pais perante os filhos, ó. Por isso também não havia punição. A explicação mais lógica é que, além de ver a nudez de Noé, né, Cã ou Ram fez alguma coisa imprópria com o pai e ainda foi contar aos irmãos. Estranho, né? Será que fez alguma brincadeira? Ah, pois é, porque ele já estava embriagado, né? Aqui fala alguma coisa também. Ó. É. Um dos filhos de Noé, Cã, entrou na tenda. Vendo o pai, ele não o ajudou, mas irreverentemente desdenhou a seus irmãos a condição de Noé. Os outros 2 filhos imediatamente cobriram a nudez de seu pai. Em vez dele cobrir, ele se arriou e mostrou para os outros, né? É porque ele se embriagou, chegou a um ponto que ele ficou assim, né? Perdeu a noção, ele até tirou a roupa. Certo? A gente sabe que o efeito do álcool também, ele dá um calor no corpo, né? Ele esquenta o corpo, né? De repente ele ficou com calor, tirou a roupa, né? E aí o filho, em vez de ajudar, ainda deu risada, sei lá o que fez, né? E os outros 2 irmãos entraram, cobriram e entraram discretamente de costas. Foram mais respeitosos. Porque imagina para aquela época, né? Pode ler para nós o 23 e o 24. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros. E indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera. Aí tem um comentário, diz que sem que ninguém lhe contasse, Noé soube e sentiu o que ocorreu. Isso demonstra que Cã ou Ram fez realmente uma coisa grave com o pai. Alguma coisa ele fez. Então seria o mais novo, o filho menor, né? Aqui tem um comentário sobre essa parte também. Recuperando os sentidos, Noé ficou sabendo do que aconteceu e falou com seus filhos. Ele deixou Cã sem bênção e concentrou sua reprimenda em Canaã, cujos descendentes historicamente se tornaram um povo marcado por moralidades sórdidas e a principal fonte de corrupção para os israelitas. A adoração cananeia de Baal desceu às mais baixas profundezas da degradação moral. Embora os cananeus obtivessem certo poder, como os fenícios, pelo tráfico marítimo no Mediterrâneo, eles nunca conseguiram se tornar grande nação. Quase sempre foram dominados por outros povos. Depois fala da bênção, né? Daí Aí tu pode ler o 25 até o 29, daí encerra. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja
aos seus irmãos e disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Aqui a gente comentou sobre essas idades aqui que a gente vê mais ou menos que a gente divide por 10 mais ou menos, né? Então, mesmo assim viveu bastante. Né? Ali quando Noé viveu depois do dilúvio 350 anos. E aqui então 35 anos mais ou menos ali, depois 95 anos foram todos os dias de Noé. Então ele viveu até em torno dos 95 anos. Aqueles primeiros viviam, né? Bastante, até quase 100 anos, né? Não sei se tem comentário desses aqui para encerrar. Aqui não tem mais. A bênção colocada em Sem tem forte tônica religiosa, e esta linhagem dos descendentes de Noé teve papel importante na transmissão da mensagem de redenção para o mundo. A mais proeminente dessas nações foi Israel, a quem foi dada a revelação de Deus preservada na Bíblia. Particularmente no tempo de Davi e Salomão, Israel regeu sobre os cananeus, usando-os na construção do primeiro templo em Jerusalém. Está falando da bênção de cada um aqui, aí tem esse comentário. A bênção dada a Jafé envolvia um jogo de palavras, pois o nome significa que aumenta. A linhagem de Jafé se multiplicou e desempenhou um papel superior como portador de poder político por meio dos persas, gregos e romanos, evangelizado por Paulo e outros. De todos os povos, este foi o mais receptivo ao cristianismo, e assim veio a habitar nas tendas de Sem. Fatos poucos significativos ocorreram nos últimos dias de Noé, como aqueles que o antecedem. Ele morreu. Aqui nesse capítulo 9 a gente viu algumas coisas, parece assim que não teve muita coisa importante, mas a gente viu algumas coisas importantes, como a lei de Deus, né, o não matarás, respeitando a lei da vida, lei de causa e efeito, também a gente comentou, que é muito importante, tudo aquilo que a gente faz, tudo que a gente planta vai colher, né? E também sobre, agora falou também das coisas que são lícitas ou ilícitas, né, que Paulo já nos diz, né? No caso dessa embriaguez de Noé, ou seja, a primeira embriaguez através do vinho das escrituras, né, que a gente vê aqui com Noé. E lá já dando menção ao livro dos judeus, lá o Midrash, que eles já ressaltam em cima disso os males, né, do alcoolismo, né? É muito importante também. Então são coisas interessantes, né, que a gente deve observar bem, né? Então vamos lá para o capítulo 10 agora. No capítulo 10 aqui ele diz o seguinte, ó, este capítulo apresenta a lista das nações... Não, desculpe, eu só vou ler esse 10 aqui sobre o que fala o 10 e nós vamos para o 11, tá? Porque o 10 nós vamos ver aqui que são as descendências de Noé, tá? Vai ser tipo que nem aquele que a gente viu lá no início, que é as descendências de Adão, sabe? Aí fica falando ali as descendências, daí não tem muito o que comentar. Só para nós não passar em branco, no 10 diz assim, este capítulo apresenta a lista das nações do mundo e seus respectivos territórios, numa tentativa genuína da Bíblia de constituir um mapa geopolítico do mundo. Visto os egípcios e os babilônicos até então não acharem que fosse necessário, pois para eles os outros povos eram sub-raças, não merecendo interesse específico. Embora não esteja escrito, o número das nações do mundo são 70. Os 3 filhos de Noé e mais 67 de sua descendência.
O escritor do Gênesis os menciona como todas as nações da terra, a serem abençoadas pelas bênçãos de Abraão. Devemos ressaltar, no entanto, que não se deve pensar ou aceitar que a Torá veio para detalhar a história dos países e das nações. Não foi seu objetivo ensinar etnologia. Assim, também não devemos concluir que o Bereshit, ou Gênesis, veio ensinar geologia, paleontologia ou outra ciência qualquer. As informações sobre as nações não constituem um fim, mas um meio de se chegar a Deus. A nova humanidade, após o dilúvio, originada de um só casal, nos ensina que todos somos iguais. Somos nações irmãs e temos a mesma origem. Isso se constitui na base para o destino profético de que guerras não deveriam haver nesta segunda humanidade. Então é um comentário ali sobre falando, né, que aqui depois não vamos ver são as descendências, né? Então não tem muito o comentar. Então nós vamos lá para o 11 agora, tá? No 11 ele diz assim, segundo Gênesis, o Bereshit, no versículo 1, 28, os homens foram orientados a encher a terra, conquistá-la em ordem e com bênçãos. A história dos seres humanos da geração de Adão a Noé deveria representar a história do trabalho civilizado na conquista da terra e das suas forças naturais, constituindo assim um desenvolvimento tecnológico. No entanto, os filhos de Caim construíram cidades e mais tarde viraram artesãos de cobre e ferro e passaram a matar por nada. No Gênesis 4, 23, a terra foi corrompida e invadida por violências até o fim. A segunda geração dos filhos de Noé criou a tecnologia, substituindo nas construções as pedras por tijolos, e com isso surgiram um orgulho e o sentimento de grandeza. Em vez de construírem casas para residência e cercas para a proteção do rebanho, a tecnologia se transformou em um objetivo de orgulho pessoal. A partir daí passaram a construir obras gigantescas que os tornassem semelhantes aos deuses e deixassem seus nomes registrados na face da terra para sempre. Não refletiram sobre suas insignificâncias, fraquezas e limites humanos. A história deste capítulo acontece na cidade de Babel, que era a capital política e religiosa de um país de mesmo nome. Os babilônicos se orgulharam em construir torres altas que significam o caminho da terra para os céus, onde estavam os seus deuses. Estas torres representavam o orgulho religioso daquele povo. Poderíamos perguntar o porquê dessa história, uma vez que no capítulo anterior o mundo antigo foi mapeado para nações diferentes, o que significa também línguas diferentes. Pesquisadores acreditam que a história de Babel teve o objetivo de ironizar a cidade de Babel, e seu templo de nome é Sagila, que foi construído 1800 anos antes de Cristo e destruído pelos Hitim 200 anos depois, permanecendo assim por gerações. O significado do nome é Sagila, é a casa que tem seu topo alto e foi construída pelos próprios deuses. Então aqui nós vamos ver aqui nesse ponto aqui do capítulo 11, nós vamos comentar bastante sobre essa chamada, né, famosa, conhecida, muitos já ouviram falar, a famosa Torre de Babel, né? Então que nós vamos ver nesse capítulo 11. E aqui no livro do Gênesis pelo Espírito Cecília, psicografia de Irene Pacheco Machado, ela diz assim, os primórdios, o Babel. Então estudamos ali, a gente já estudou o Éden, né? O Éden foi do capítulo 1 até o capítulo 5 do Gênesis, o paraíso perdido, que a gente já estudou. Depois estudamos o dilúvio, né? Que a gente já comentou bastante, que vai do capítulo 6 até o capítulo 10, além da narração referente à corrupção do gênero humano e o anúncio do dilúvio. Conta-se que Noé e sua família entraram na arca e como desceram as águas do dilúvio, que fez Noé
para saber se realmente já pousavam em terra, até que sai da arca. No capítulo 9, há algo sobre a sua biografia, que a gente já viu. E no capítulo 10, né, a gente já comentou seus descendentes, o que constitui uma nova biografia. Agora estudaremos a história de Babel, que encontramos no capítulo 11 do Gênesis. A terra tinha até então a mesma língua. Dá-se a confusão das línguas e o consequente fracasso da humanidade em se entender. Tanto na história do Éden quanto na história do dilúvio de Babel, o que vemos é que, desde seu início, a humanidade tem se caracterizado por uma rebelião contra Deus. Então a gente vê até agora, só tragédias na Bíblia, né? Só rebeliões. Até culminar-se Babel, que é uma torre, né? Nós vamos ver que eles chegaram a construir uma torre se achando deuses, né? A história de Babel nos vem demonstrar o que é o egocentrismo, né? O orgulho, o egoísmo, né? Babel representa a vaidade humana, a inteligência aplicada ao mal. Então a gente estava vendo ali, comentando no outro livro do Severino, que então foi a tecnologia que eles desenvolveram, então não eram mais pedras, já começaram a desenvolver os tijolos, né? E aí então dessa tecnologia eles já usaram para o mal, né? Ver o que é o ser humano. E assim é nos dias de hoje, né? Tudo assim que tem de tecnologia, o ser humano muitas vezes usa para a ganância, né? Para o seu orgulho, a sua vaidade. Então vamos lá no capítulo 11, a Torre de Babel. Pode ler para nós ali do versículo do 1 até o 4. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos, e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Aqui então ele está falando, ali ele fala, né? Vamos fazer tijolos, né? Queimá-los no fogo. E aí então o tijolo virou pedra e o barro foi para eles como argamassa. Então a gente vê aqui tem um comentário do 1, que diz: o Midrash faz uma interessante comparação entre a geração da Torre de Babel e do dilúvio. Na primeira existia paz e concórdia entre os seus membros. Por esta razão, apesar de ter ela blasfemado contra Deus, construindo a famosa torre para alcançar o céu, foi suavemente castigada. Porém, na geração do dilúvio, existia a discórdia e o roubo, e isso lhe causou o desaparecimento. Então nós estamos vendo continuações, né? Aconteceu o dilúvio porque a humanidade, né, estava num momento de discórdia ali contra Deus, havia roubo, e aí então aconteceu esse desaparecimento ali naquela região. E aí depois novamente vem, né? Na verdade já aconteceu com Adão e Eva ali, né? Que a gente viu ali a proposta da serpente sobre ir contra Deus, no caso, né? Ignorar Deus e seguir os planos da serpente. O dilúvio então foi um aumento dessa proposta da serpente ali, que aconteceu esse dilúvio, né? E agora novamente a proposta da serpente foi mais alta ainda, né? Ou seja, tomando como se fosse uma cidade, como a gente viu aqui, né? Tomou uma cidade, dessa cidade fez com que eles fizessem uma torre, né, gigante, né, para alcançar os deuses, né, deles lá. Então o tamanho que chegou a ignorância, né, o poder exacerbado, né,
a onipotência deles, né? E aqui diz assim, ó, aqui no de Cecília até o 4, ela diz o seguinte: a região de Senar é a antiga Mesopotâmia inferior, hoje Iraque, onde os dois rios Tigre e Eufrates aproximavam-se até uns 40 quilômetros entre si, antes de lançar suas águas no Golfo Pérsico. Então essa aqui, a benfeitora está dizendo que nessa região que diz ali Senar, né? Aqui diz a tradução de Shinar, aqui Senar. Tudo é traduções, né? Aí diz o quê? No 2 fala sobre a terra de Shinar e ali habitar. Aqui Senar. Sinar. Aqui Senar. Vê só, cada um diz uma coisa. Então seria essa região, bom, essa região seria a antiga Mesopotâmia, onde hoje seria o Iraque. Foi bem lá nessa região que começou que construíram essa cidade, essa Torre de Babel. Que Faz fica tempo que a coisa está complicada lá, então. Então 40 anos, 40 quilômetros, quer dizer, do Golfo Pérsico. Um grupo de homens encontrou um belo lugar e resolveu habitá-lo com o propósito de se tornarem famosos. Pretendiam construir uma torre cujo cume chega até os céus. Essa torre nos leva a pensar nos famosos zigurates dessa região, altas torres construídas em degraus, encimadas pelo templo do deus da cidade. A cidade e a torre deveriam ser sinal de união e poder. Na verdade, essa união em torno ainda da proposta da serpente, né? Que eles chegaram ao ponto de construir esse império, essa grande torre aí, né? Pode ler para nós ali os 5 e os 6. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que acontece, é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Aqui no 5, Severino comenta que os babilônios construíram cidades com torres, que foram dedicadas aos seus deuses, e os homens os imitaram, construindo cidades e torres para se juntar. Isto é contrário ao que Deus havia determinado, que ele dizia: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 9:1. Já estavam indo contra os preceitos das leis divinas, né? E aqui ela comenta no 5 e no 6, diz assim: os filhos de Adão são os descendentes de Sem. Foram eles que começaram a construir a torre, que fariam seus nomes famosos, por causa do seu orgulho. Deus os confundiu. Deus foi contra a vaidade daquele povo. Dizem os livros espirituais que os construtores da torre começaram a falar línguas estranhas uns dos outros. O que seriam essas línguas estranhas que diz ali, né? Nós vamos ver agora. Aqui ela fala, dizem os livros espirituais. Na verdade, essa benfeitora Cecília, esse espírito aqui que ela traz do mundo espiritual, esses comentários, que ela faz um estudo lá, né, nas bibliotecas do mundo espiritual, ou seja, ela foi pesquisar lá sobre o Velho Testamento, né? Ela traz toda a coleção do Velho Testamento, ela traz. E aí ela faz esse estudo lá no mundo espiritual e traz para a médium, né? Aqui então vamos ver essa língua. Essa língua serve para exprimir as ideias. A concórdia das ideias é a causa mais profunda para os homens não se entenderem. Eles desejavam ligar a torre ao céu e se tornarem famosos e dono daquele lugar, mas também pretendiam se separar dos outros povos. Que fez Deus? Deus não fez isso, essa separação ele não admitia, né?
Uma coisa aí? A história nos conta que, em assembleia, os novos habitantes de Sinar tomaram uma decisão totalmente fora da vontade de Deus. O propósito da ação proposta é claro, um nome, e desejavam segurança, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Ambas as metas seriam alcançadas somente pelo empreendimento humano. Não há dúvida sobre a ingenuidade das pessoas. Não tendo pedras, fabricaram em seu lugar tijolos de barro, que depois queimaram bem. Viram a utilidade do betume, asfalto, abundante na área, e o usaram como cal ou argamassa. Trabalharam com persistência até que houvesse bastante tijolo para o projeto da construção. O interesse principal deste povo estava numa torre, embora também houvesse a construção de uma cidade. A torre ia alcançar os céus. Nada é dito sobre um templo no topo da torre. Por isso, não está claro se a torre era como os zigurates que houve mais tarde na Babilônia. Haviam morros enormes e artificiais feitos de tijolo, alguns elevando-se até 90 metros acima da planície circunvizinha. Colocados no centro das cidades, eram encimados por um templo dedicado a uma deidade pagã, e em inscrições antigas há a descrição de que chegavam até o céu. Aí fala sobre o paganismo, o monólogo. Então a gente vê assim que, na verdade, o que acontece? Essa proposta da serpente, que se iniciou com um casal, a proposta, né? Simbolicamente falando. Se inicia com um casal, esse casal então aceita a proposta e culmina então numa região ali que acontece o dilúvio, né? E é então que o Noé e sua família, então, no caso, eles são os que se escapam daquela proposta da serpente, né? E aí então os descendentes de Noé, que daí então essa descendência, um deles ali, a proposta é que ele então, ou seja, seria essa torre de Babel seria, no caso, o estandarte, a bandeira, né? O estandarte do orgulho e do egoísmo, né? Culmina essa torre edificada pelo ser humano, né? Que começa então nessa torre de Babel ali que se inicia esse grande, né? Esse estandarte aí que o ser humano aí sobre o orgulho e o egoísmo. Aí eles hasteiam essa bandeira, no caso, né? Ao invés de hastear a bandeira, né, de fora da caridade não há salvação, né? Como Kardec nos ensina, né? A seguir os preceitos divinos, as leis divinas, e não os preceitos humanos do orgulho, do egoísmo, a proposta da serpente, né? Então ela ganha mais campo, que inicialmente foi com um casal, depois foi numa região ali do dilúvio, e agora então como se fosse uma cidade, né? Uma cidade que representava até como se fosse um estado, né? Então ela aumentou essa proposta, né? Que culminou numa grande torre do orgulho e do egoísmo, né? Lê para nós ali os 5, não, os 5 a gente já leu, não, 7 e 8. A confusão das línguas. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Pararam à toa. Então aqui o comentário do Espírito Cecílio diz: até aqui Deus confiava que todos fôssemos irmãos. Não existiam as fronteiras que hoje separam todos os países. Quando Deus viu aquele povo construindo a torre e pretendendo se tornar o mais importante do planeta, operou uma manifestação espírita. E como aconteceu
como aconteceu no Pentecoste. As pessoas começaram a falar línguas estranhas umas das outras. Aí ninguém mais se compreendia. Para melhor entendimento, a seguir transcrevemos o trecho de Atos, uma passagem do Pentecoste. Então aqui ela está falando, então aqui quando diz ali, vamos descer ali e confundires a língua, de modo que já não se entendam uns aos outros. Então aqui ela disse, ó, até aqui então Deus confiava que todos fossem irmãos. Então não existiam barreiras que hoje separam os países. Então quando Deus ouviu aquele povo construindo a torre e pretendendo se tornar o mais importante do planeta, operou uma manifestação espírita, como aconteceu no Novo Testamento, do chamado Pentecoste, né, que tinha um monte de gente lá e aconteceu essa chamada, né, comunicação, né, comunicação, manifestações espíritas, né? Então as pessoas começaram a falar línguas, e línguas estranhas umas das outras. Quem comenta muito e fala muito assim em falar em línguas é nas igrejas evangélicas aqui, né? Que a gente vê irmãos evangélicos que falam muito sobre, né, que o Espírito Santo está falando. De falar em línguas, né? Então seria para nós espírita a manifestação mediúnica, né? Assim como aconteceu lá no Novo Testamento com o Pentecoste. Então aí ninguém mais se compreendia. Imagina aquele monte de manifestação acontecendo ali, já a mediunidade nas pessoas, né? Já nessa época. E um não entendia o que o outro falava, né? Porque era um monte de gente espírita ali se manifestando. Imagina que confusão, né, que deu, né? Então aqui ela traz uma passagem, ó, para melhor entendimento. A seguir transcrevemos o trecho de Atos, com a passagem do Pentecoste. Dia de Pentecoste, ó, é a vinda do Espírito Santo. Ó. Está em Atos, no capítulo 2, que diz assim, no versículos do 1 ao 4. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam sentados. E viram então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e foram pousar sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Então aqui ela diz, podemos também entender o Pentecoste como uma grande manifestação espírita. Assim, na história bíblica, notamos 3 grandes Pentecostes. Ó. Entendeu? Então aqui a gente já viu o primeiro, aqui é no Gênesis, né? A Torre de Babel, acontece essa manifestação espírita, né? Ou seja, a primeira manifestação, né? Na Torre de Babel, quando vários espíritos manifestaram-se aos seus construtores, que falaram línguas estranhas uns dos outros, fato que impediu a construção da torre. Entendeu? E na segunda manifestação, na entrega das tábuas da lei a Moisés, ó, também foi outra manifestação, né? Trecho minuciosamente analisando no volume 2 dessa coleção do Êxodo, nós vamos ver. E na terceira é quando os apóstolos de Jesus falavam línguas estrangeiras. Nesta ocasião também ocorreu uma grande manifestação espírita, com o fenômeno da xenoglossia. Isso aí os espíritos, por isso que é importante nós estudar a mediunidade, né? Então o que é esse fenômeno da xenoglossia que está lá no livro dos médiuns? Kardec é a chave, né? Que é isso? É exatamente isso que nós estamos falando aqui, se comunicar em várias línguas. Por exemplo, numa reunião mediúnica aqui, vem um espírito lá, sei lá, da Alemanha, sei lá de onde vem aqui, ele começa a falar em alemão. É um fenômeno de xenoglossia que chama. Que nome, né? É um fenômeno que ele vem e fala daquela língua dele ali, né, diretamente. Então a palavra Pentecostes significa festa da comemoração da colheita do trigo.
que se dava 50 dias após a Páscoa. Então, o que é esse tal de Pentecoste, lá do Novo Testamento, né? Esse Pentecoste, aqui ela está explicando, significa a festa da comemoração da colheita do trigo naquela época. E que se dava 50 dias, então, depois da Páscoa. Então, se comemora-se a Páscoa, né, para os judeus, hoje ainda. É comemorado, para os católicos também comemoram, né? Então, comemora essa data e para os judeus, então, 50 dias depois é essa festa do trigo, né? Essa comemoração da colheita do trigo, 50 dias depois. Lembramos que o trigo morre para renascer na forma dos produtos que gera. Este é um simbolismo da reencarnação. Viver, morrer e renascer. Viu que interessante? Então lembramos que o trigo morre para renascer, que interessante, né? Representando a reencarnação, viver, morrer e renascer. Seria uma simbologia para nós espíritas, né? Na passagem da Torre de Babel, aquele povo que estava unido pelo orgulho e pela vaidade, teve de dispersar-se, pois já não se entendia. Também achamos a confusão das línguas, o Salmo, dá referência ao Salmo 54, versículo 10, que diz: dispersa-os, Senhor, confunde-lhes as línguas, porque vejo a violência e a discórdia na cidade. Então lá no Salmo de Davi, ele dá uma referência a esse... Lembra que a gente comentou que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? Lá no Salmo vai explicar, ó. Então, que essa confusão de um monte de gente falar um monte de língua, imagina um monte de povo querendo fazer construções, mas um não entende o outro, vai dar uma confusão, né? Principalmente para aquela época, não é? Então foi isso que aconteceu, essa grande confusão. Então aqui fazendo com que o Senhor, ó, dispersa o Senhor, confunde-lhes através dessas línguas, né? Porque veja a violência e a discórdia nessa cidade. Olha que interessante, né? Hoje todos os países têm o seu idioma próprio, mas um dia a unidade será restaurada. Haverá uma só bandeira no mastro de todos os países, não pelo desejo dos homens, mas pela vontade de Deus. Uma união na caridade com Jesus Cristo. Novamente, como aconteceu no Pentecoste, haverá uma manifestação espírita e todos os homens falarão o idioma do amor e da paz, no milagre das línguas. Bacana, né? Então um dia todos vão falar uma linguagem universal, né? Que é a linguagem que o Cristo, nosso Senhor, nos traz, que é a linguagem do amor, né? Linguagem universal. Não vai ter mais esse orgulho, esse egoísmo, né? Isso é muito importante. E aqui diz ela, continuando, a Torre de Babel estava sendo construída pelos descendentes de Sem, que foi um dos filhos de Noé, né? Mas ficou incompleta, porque os construtores tiveram confundido as suas línguas, né? Por isso foi chamada Babel, que quer dizer na etimologia popular confusão. Então Babel significa confusão que aconteceu. No dia em que todos nós nos tornarmos irmãos, a terra terá uma só língua. Esperemos por esse dia feliz, né? Um dia vai chegar, né? Com certeza. Então a união de todos os povos fatalmente ocorrerá quando a terra falará a mesma linguagem dos espíritos, momento em que serão afastados os orgulhosos e os que nutrem ambição, pois é isso que falam os espíritos superiores, como no seguinte trecho de O Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra, que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego
para fazer perceptível a luz. Está em O Livro dos Espíritos, os prolegômenos do Livro dos Espíritos que ela nos traz. Vê que interessante, né? Então, o que acontece? Realmente, essa grande torre de Babel que foi criada, né? Que foi interrompida, né? Ainda bem, mas aqui ali estavam hasteando no mais alto estandarte do orgulho e do egoísmo do ser humano, né? E que um dia nós vamos hastear, na verdade, essa bandeira, esse estandarte da bandeira da caridade, né? Do amor. Essa vai ser a nossa bandeira, né? Da fraternidade entre todos, né? Com certeza um dia vai ter essa bandeira, né? Todos vão hastear essa bandeira. Vamos ver aqui, ela foi até o capítulo... Ela foi até o versículo 4. Ela comentou bastante sobre isso, né? Sobre esse... Então vamos ver o que tem mais aqui. Eu acho que do 11 é isso, viu? Comentou bem sobre o que era a proposta da serpente ali, sobre aquela cidade, construção dessa torre de Babel, né? Que foi interrompida através de fenômenos espíritas, né? Que daí deu uma incompreensão entre todos ali e acabaram, né? Não conseguindo concluir, terminar, né? A construção, né? Sim. Engraçado, eu tinha uma ideia diferente dessa historinha da Torre de Babel. Eu sei que alguém me contou, ficou gravado diferente na minha cabeça. E como é que era? Que fizeram uma torre realmente para chegar até Deus, né? E que daí Deus ficou furioso com eles e lançou um raio, sei lá o que era, e quebrou tudo, acabou com tudo. E aí o pessoal se espalhou e começaram a falar, se espalharam em lugares diferentes e começaram a falar línguas diferentes, que daí foi o que fez com que cada lugar tivesse um idioma, né, assim. Foi assim que eu ouvi, assim. Isso aí é um outro, como a gente diz, tem vários tipos de interpretações, né? Com certeza tu ouviu falar, é uma das interpretações que fazem, né? Um tipo de interpretação. Mas aqui na Bíblia não fala nada disso, assim. É que, na verdade, a maioria das traduções, das interpretações, sempre vai falar no sentido realmente do orgulho e do egoísmo, né? Que foi criado por aquela cidade. O que me passaram era mais um Deus, assim, punitivo, né? Assim, um Deus que veio... Também, né? Um Deus punitivo. Não falava nada dessa parte moral e coisa aí. Era só o outro lado. Então agora aqui no capítulo 12, nós vamos trabalhar os primeiros 11 capítulos do Gênesis. Funciona como um protogênesis, ou preparação para o Gênesis, e tratam da história dos antigos patriarcas, ou pais da humanidade. Aqui no capítulo 12 começa a verdadeira história do povo hebreu, centrada na pessoa de Abraão. Foram 10 gerações de Adão a Noé e 10 gerações de Noé até Abraão. As primeiras gerações viveram muito e começaram a procriar em idade avançada, enquanto as outras 10 gerações viveram menos e procriaram em idades mais jovens. Noé foi escolhido como pai das famílias que dele seriam geradas e que constituiriam um novo mundo. A Torá menciona que Noé era bom, como fala o Gênesis 6, versículos 8 e 9. Porque também não foi dito que Abraão era bom? A resposta é simples. Letra A. Nem a Torá nem os profetas explicam em detalhes a fé e o modo de pensar das pessoas da época, que acreditavam em muitos deuses. Abraão se diferencia deles em suas atitudes, o que já justifica suas qualidades de bom. Letra B. O simples fato de Abraão se submeter a 10 provas
sendo a primeira abandonar tudo e ir para o desconhecido, e a última submeter-se a sacrificar o seu único filho Isaque, demonstra que ele foi merecedor em ser escolhido. Pois quando Deus escolhe, não é por acaso. Na letra C, a Torá oral fala muito dos feitos de Abraão, antes de ser ele o escolhido. Letra D, devemos aprender a grandeza da fé de Abraão, na forma como ele saiu das provas o que foi submetido. Então este capítulo 12 inicia com Abraão, a era dos patriarcas da nação escolhida. Então aqui a gente vai ver nesse capítulo 12, então aqui se inicia, aqui dá o pontapé inicial dos patriarcas, ó, da Bíblia. Quando Jesus menciona lá o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então de Abraão que na verdade se inicia, né, o grande patriarca da Bíblia. Aqui no livro da Cecília, ela diz: você leu os 11 primeiros capítulos. Ela diz: você leu os 11 primeiros capítulos do Gênesis? Não? Que pena. Perdeu boa ocasião de o fazer, anulando o propósito que temos de ensiná-lo a consultar um dos livros mais antigos do planeta, a Bíblia. Agora você que prestou atenção no estudo, você que leu as passagens, nossos parabéns. Você sabe o que quer, você vai longe. Ninguém pode conhecer a Bíblia em lugar de outra. Conheço a minha Bíblia, mas a sua não será conhecida, se você não se esforçar nesse sentido. Nada é difícil quando desejamos aprender. Creio que posso ajudá-lo, mas não fazer a sua parte. Como vimos, o livro do Gênesis está dividido em 3 partes. Primeiro, os primórdios, que a gente já viu. Agora, então, os patriarcas, que a gente vai adentrar. E o outro, a descida para o Egito. Já estudamos os primórdios, do capítulo 1 ao 11, né? Agora estudaremos os capítulos do 12 ao 36, referente aos patriarcas. Então, do capítulo 12 ao 36 do Gênesis, temos biografia de 3 patriarcas. Ó. Abrão, que nós vamos ver no capítulos 12 até o 23, Isaque, que é o seu filho, do capítulo 24 a 27, e o filho de Isaque, Jacó, do capítulo 28 até o 36. Veja o esquema das viagens feitas nos períodos patriarcas. A primeira viagem, Abraão vai da terra de sua parentela para outra terra, sobre a qual diz Deus: eu te mostrarei, Canaã. Entre parênteses, Canaã. Segunda viagem, Abraão manda prover esposa para seu filho. É a viagem em busca de Rebeca. E na terceira viagem, novamente rumo a Canaã, Rebeca vai ao encontro de Isaque. Então depois nós vamos ver no capítulo 12, nós vamos ver a vocação de Abraão. Daí nós vamos deixar então para a semana que vem. Porque na verdade agora esses patriarcas aí que até Jesus menciona no Novo Testamento, e se a gente quando a gente for estudar agora o livro de Mateus, o capítulo 1 de Mateus ele inicia falando da genealogia de Jesus. Então ele vai pegar lá desde... Que na verdade é o seguinte, de Adão ali, que tudo que a gente está vendo ali, Adão até Noé até dar o início aos patriarcas, aqui que a gente está vendo que é Abraão, isso tudo gera semente que vai gerar no futuro Jesus. Então aqui a gente está estudando toda essa árvore genealógica, nós vamos ver aqui que vai culminar no Cristo. Então a gente está vendo toda essa confusão aqui, né? Nos primórdios aqui da Bíblia, até chegar a Jesus. Então semana que vem a gente deixa para comentar então o capítulo 12, tá? Que é a vocação de Abraão. Capítulo 12. Daí a gente vê, semana que vem, qualquer coisa eu aviso, algum capítulo que a gente vai pular, alguma coisa.
Porque a gente não vai ver tudo, né? Senão daí a gente vai levar anos para estudar isso aí. Que o de Gênesis é o que eu acho que é o mais longo da Bíblia, que são 50 capítulos, né? Então a gente já pula alguns ali que não tem muito comentário, né? E vai mais direto aos pontos mais importantes para a gente aprender, né? É aqui o 12. Então tá, gente amiga. Então muito obrigado pela participação de todos. Minha esposa que participou, que está assistindo, está passeando lá hoje. A minha mãe também que estava participando ali. Um grande abraço a todos. E agora convidamos a todos, então vamos fazer a nossa prece. E vamos então agradecer pelo que a gente aprendeu na noite de hoje, através das Escrituras Sagradas. Dentro da nossa pobreza, da nossa ignorância, a gente poder extrair alguma coisa de útil, de importante das Escrituras. Que aqui não tem nenhum estudioso, nenhum entendedor da Bíblia, mas na verdade o que temos são esforços, né, que a gente tem e a inspiração do nosso Pai Francisco, nossos familiares, amigos, que nos ajudam, nos dão força com esses estudos, pois aqui é a casa de Francisco. E o nosso Pai Francisco, que é um grande evangelista, que possui todo esse conhecimento das Escrituras, e que ele possa nos ajudar nessa proposta aí, que a gente possa conseguir um bom entendimento desses estudos bíblicos, à luz da doutrina espírita. Então agradecemos a todos que nos inspiraram, nos ajudaram, nosso Pai Francisco, a sua permissão, o seu amor para com todos, que ore por nós, que nos proteja, nos ilumine, e a todo o nosso bairro, nossos vizinhos, a todas as casas espíritas de Sapucaia, a todo o movimento espírita, a todos aqueles que irão acompanhar esses estudos. Então, muito obrigado por tudo, Senhor, e que assim seja. Que assim seja. E damos então por encerrado uma boa noite a todos e até os próximos encontros.